Vou aumentar aqui. Vou passar um videozinho primeiro para gente de introdução Ah, aqui. vamos ver se dá para ouvir o som, porque às vezes não dá, não sei o que tem que fazer. Tá ouvindo? A gente não consegue ouvir o som quando compartilha, não sei o que precisa fazer no... Não tá ouvindo o som? Não, não dá para ouvir. Ai, que estranho. Eu tô ouvindo bem. Sabe o que É, pode ser? você ouve porque está É tocando no que seu computador. tem que compartilhar o som. Ah, tá. Você sabe como é que faz o compartilhamento de som? Compartilhar lá, você tem que ligar para transmitir o som. Ok. Tô vendo aqui, peraí. Ah, tá bom. Peraí, meninos, momento técnico. Eu também preciso aprender. Peraí que eu tô pedindo ajuda pro universitário aqui. Para o professor. É, É isso mesmo. Você fez correção. agora é bom. Vamos ver agora. Tá? Lindo, depois você me ensina. Neste Outubro Rosa, a Sociedade Brasileira de Mastologia lança uma mensagem de força e esperança. Juntos, somos mais fortes. O câncer de mama tem cura. Com avanços médicos, detecção precoce e tratamentos eficazes, a esperança é mais forte do que nunca. Nossa mensagem é clara: a união é nossa força. Diferenças não devem nos separar. Pelo contrário, elas nos unem ainda mais na busca por um futuro com menos casos de câncer de mama no Brasil. Neste Outubro Rosa, vamos estender as mãos e os corações. Apoiemos as mulheres em sua jornada corajosa contra essa doença. Cada gesto, cada palavra, cada ação conta. Cada voz, cada história importa. Junte-se a nós neste movimento. Compartilhe a mensagem Juntos somos mais fortes. Câncer de mama tem cura. Porque juntos podemos criar um futuro de esperança e união para todas as mulheres. Aí, esse vídeo é bem impactante, né? A gente ouvir Esse assim, vídeo é bem impactante, dá um... Dá. Você sabe que isso faz a diferença? Recentemente, eu vi uma história de uma pessoa próxima, descobriu o câncer de mama há cerca de um ano. Ela é mais jovem do que eu,
tem 2 filhos, né? E ela desistiu do tratamento. É, Eu ouvi foi a coisa que mais me deixou chocada e triste, a falta de empatia das pessoas. Então, no sentido, ela não teve apoio. E eu ouvi de pessoas próximas, assim, ela tem o direito de escolher se ela quer o tratamento ou não, se ela sente que faz mal o tratamento. Então, esse final de semana teve as atividades lá da Unifesp, no Parque do Ibirapuera, atividade física com mulheres com câncer de mama também, do ambulatório da Unifesp de câncer de mama, e uma parceria com a ginecologia do esporte, para a gente levar o exercício físico para as mulheres que tiveram câncer de mama. E muitas não praticam exercício físico porque se sentem muito cansadas. E uma coisa que me pegou agora, quando eu vi esse vídeo, foi que realmente o tratamento deve cansar muito, deve ser esgotante, porque é sofrido, porque baixa muita imunidade, porque precisa de cuidado, mas não se sentir sozinha faz toda a diferença, né? Então, eu tinha na minha ideia de que as pessoas com câncer de mama seriam acolhidas pelas pessoas próximas, receberiam esse acolhimento justamente por todo o sofrimento, né? Mas não foi isso que eu vi. Então, essa realidade me chocou, assim, bastante, né? é Compartilhando com que, vocês. é que é uma questão bem difícil, né? A questão do câncer e a própria questão do câncer de mama. A mama está ligada muito à feminilidade da mulher, né? Então, às vezes, a pessoa não dá conta, às vezes, de dar um suporte para outra ali, né? Naquele momento, de passar por toda aquela situação, toda aquela história, porque é uma coisa bem individual de Eu cada acho um. que tem gente esperando na sala de entrada, agora apareceu para mim aqui, mas não estava aparecendo. Ah, dá uma olhada. É, Não está aparecendo nada. para mim estranho, né? É. É, aparece aqui, mas eu não Ah, consigo. peraí, eu É, acho que apareceu aqui, eu estou admitindo. tá. Estranho. Tá, agora. É, É, elas estão entrando. é estranho que às vezes não aparece pra gente. Desculpa te interromper, porque Imagina, não tava aparecendo para mim. não imagina. Então, eu acho que é uma carga, né, emocional muito grande, né, para os dois lados, assim, quando você se sensibiliza. E graças a Deus, né, temos essas campanhas, temos um mês aí para falar sobre isso e poder nos apresentar e falar que estamos juntas, né, lutando, por essa questão aí. Então, vamos lá começar a nossa Bora apresentação lá, aqui. bora lá. Acho que as meninas devem estar chegando, mas, É, vamos né? embora. Eu posso Bora. falar um pouquinho? Pode, Pode, claro, com Tudo certeza. bem? com Eu sou a certeza. Nonata, né? Eu sou a Nonata, sou paciente da doutora Marcela, lá no ICESP, e eu queria falar sobre o que vocês estão falando, sobre não ter esse apoio, né? Eu descobri o câncer de mama vai fazer 4 anos, mês que vem, eu estava com 34 anos na época, e esse apoio, eu não sou de São Paulo, eu sou do Pará, minha família inteira é do Pará, eu tô aqui sozinha, né? Só eu e minha filha, e ter esse apoio, eu tive apoio de pessoas muito importantes na minha vida, que é a professora Priscila, que também na época estava tratando um câncer de mama, né? Quando eu descobri. E ela fez toda a diferença na minha vida, não só ela, mas todas as pessoas que me ajudaram. Mas ela foi assim a anfitriã, né? De estar sempre me apoiando, de estar fazendo o relato dela. Ela me apoiou em
todos os sentidos, eu tive esse apoio dela, esse carinho, essa diferença, porque quando você descobre um câncer de mama, a gente se sente muito, como fala, muito frágil de estar em todas as situações, né, de tudo. Então, esse apoio faz toda a diferença, sim, mas a cabeça da gente também precisa mudar, né? Também você abrir a cabeça para esse tratamento, para você não desistir desse tratamento, né? Então, isso também faz toda a diferença, senão eu não estaria aqui hoje falando com vocês. A campanha faz. Olha, o ano passado eu estou estudando, eu terminei o colegial ano passado. Esse ano eu não fiz nada, mas o ano passado eu fiz uma campanha dentro da escola do Colégio Santa Cruz. Não sei se vocês conhecem, que eu fiz o EJA lá. A campanha foi maravilhosa. A campanha, eu comecei bem pequenininha a campanha, né? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Dessa campanha, 2 alunas descobriram um câncer de mama, né? Por conta dessa campanha. Então, a campanha, assim, é muito importante. Isso mesmo, e a melhor forma dessa campanha é o que a gente está fazendo hoje, né? Não só no mês de outubro, mas como o mês de outubro já é conhecido internacionalmente, né? E tem um foco maior, chama mais atenção, a mídia está o tempo todo nos mostrando isso, então a gente trabalha aqui no mês de outubro para isso, né? Então, vou compartilhar aqui com vocês uma apresentaçãozinha. Tá dando para ver? Beleza. Então, como eu estava falando, o mês de outubro, né? Outubro Rosa, é um movimento popular comemorado em todo o mundo, não é só aqui no nosso país, não, ele é mundial, né? E o seu nome vem justamente do laço de fita rosa, né? Que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama, e onde ele estimula a participação da população, das empresas e das entidades no geral, né? Espera aí, gente, que eu estou admitindo aqui. Então, vamos lá. O que é o câncer de mama, né? Ela é uma doença, né, mais comum entre as mulheres de todo o mundo, né? E com fatores de risco variados. Ela não tem um fator de risco único, ela tem vários fatores que estão associados a ela. Detectar precocemente, né, e com o avanço nos tratamentos, ele é fundamental para a gente diminuir a sobrevida, né, diminuir essa taxa para uma taxa de sobrevida e qualidade de vida dos pacientes diagnosticados. Então, hoje, um tumor, se ele for descoberto bem no início ali, com menos de 1 centímetro, olha, o que é 1 centímetro, né? Que é o seu estágio inicial, a probabilidade de cura é 95%, gente, né? Olha que maravilha esse dado estatístico que a gente tem aqui, né? E de que forma que a gente vai descobrir, a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, ó, você conhece a sua mama, né? A sua mama, elas são únicas, iguais vocês. Elas podem ser maior, elas podem ser menor, elas podem ter formatos diferentes. Então, quanto mais a mulher se conhecer o seu corpo, mais ela percebe as mudanças e fica um sinal de alerta. Por isso que é importante a gente sempre falar do autocuidado, da autopercepção, né? De conhecer o seu corpo como um todo. Cada detalhe ali, ele é seu, ele é único, ele é exclusivo seu, né? Ninguém tem outro corpo igual ao seu. Então, a sua mama, né? A gente tem aqui, ó. Vocês estão vendo o meu cursor aí passando? Acho, não sei. A gente vai ter aqui, né? Ele está sobre o nosso gradil costal, né? Ele se apoia sobre o músculo peitoral maior, ele está sobre o músculo, né? E aqui onde tem essas partes roxinhas aqui, são os lóbulos. Que são esses lóbulos? Os lóbulos, eles são as glândulas que produzem o leite, né? São as glândulas produtoras de leite, que está ligada aos ductos, que são os canaizinhos, vamos dizer assim, que vai até os nossos mamilos. Aí a gente tem a auréola e vai mostrando aqui, ó, cada setinha dá para ver. E essa parte aqui, ela é constituída de tecido adiposo também, né? E aí
vermelhinho aqui são os nossos vasos sanguíneos, né? Aqui. E aqui é a sua mama. Ela é formada assim. Então, a gente precisa conhecer essa mama. Algumas mais volumosas, outras pequenininhas, mas é sua, é única, é igual a você. E aí, o que é o câncer de mama, né? O câncer de mama, ele é um tumor maligno, né? Onde ele é um tumor maligno formado pela multiplicação desordenada dessas células, né? Que são pequenas estruturas que estão lá dentro da nossa mama aqui, ó. Cada bolinha dessa aqui é uma célula alterada, essa bolinha de cor amarronzada, né? Então, assim, aqui é as células normais, aqui é quando a gente tem a divisão celular, a gente sempre tem a divisão celular, em todo o nosso corpo, as células vão se reproduzindo, aí, de repente, acontece uma mutação de uma célula, né? Ela vira essa célula marronzada aqui. É uma célula que mutou. Aí ela começa a se proliferar dentro da sua mama, e aí acontece o câncer aqui. Ele vai invadindo, né? Uma célula invasiva. Existem vários tipos, né, de células cancerígenas, né? E uma vez que pode evoluir de formas diferentes, ela pode se desenvolver mais lentamente ou rapidamente. Isso é uma característica única de cada célula. Então, cada célula é o que vai ditar como é que é o desenvolvimento dela, como é que ela vai perceber essa evolução. E aí, quais são os fatores de risco que a gente tem para o câncer de mama? Eles são classificados hoje em fatores de riscos não modificáveis, é aquilo que eu não tenho como modificar, mas graças a Deus tem os modificáveis, onde eu posso modificar. Então, os não modificáveis são histórico familiar, menopausa tardia, ausência de gestação, a primeira gestação após os 30 anos e envelhecimento. São alguns fatores de risco que podem desenvolver como não pode acontecer, tá? E os modificáveis são tabagismo, né? O consumo de bebida alcoólica, a obesidade, o sedentarismo e o tipo de alimentação. E aqui eu não coloquei, mas tá a opção de amamentar, né? O aleitamento materno é uma forma de proteção das nossas mamas. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Eu não estou vendo a carinha de vocês, gente. Tá ótimo, pode Tá continuar. tranquilo, Nil. Então, beleza. E aí, de que forma que a gente faz isso, né? Prevenção. A prevenção é a forma mais importante da gente combater o câncer de mama. E de que forma a gente vai prevenir? Se tocando, se olhando, se apalpando, né? É importante a gente olhar as nossas mamas uma vez por mês, pelo menos, né? Uma semana após a menstruação, ou aquelas que não menstruam mais, vai escolher um dia específico do mês e é o dia que eu vou tocar as minhas mamas. Vou fazer um carinho nelas, né? São minhas, eu vou cuidar delas ali. Então, como é que a gente faz essa prevenção aqui, né? Um dos primeiros pontos para a gente fazer a prevenção. É importante para uma detecção precoce, né? Essa palpação que a gente faz na nossa mama. Ela é feita, uma palpação mensalmente, no 7º ou no 8º dia após o início da menstruação. Conta lá, menstruei, do 7º ao 8º eu vou lá fazer. E eu sigo essa sequência aqui, ó. Né? Olhando aí da esquerda para a direita, você primeiro levanta o seu braço, né? Oposto do mesmo lado da mama que você vai tocar, e aí você apalpa mesmo ela, sentindo ali toda essa região que você está apalpando, né? Aqui, olhando e tal. Depois você vem com as duas mãos olhando, né? Encosta no caroço e dá uma olhada aqui embaixo. Pode vir com o cotovelo, que às vezes não tem a sensibilidade, vai para o outro lado e vai tocando os dois lados aqui.
Deve ser feito todo mês, a partir dos 25 anos de idade, a mulher ela pode, ou até mesmo antes, né? Que mais ou menos as que não menstruam, ela vai escolher um dia, né, por semana para memorizar, para não esquecer. Mas é importante a gente ressaltar aqui que o autoexame ele não substitui a mamografia. A mamografia é um exame que o custo dele é barato no serviço público, né, que é um tipo de raio-x feito por um equipamento específico. Ele tem um custo bem baixo e é um exame de rotina que a gente precisa, assim como o nosso Papa Nicolau, de prevenção, né? Para prevenir também o câncer de colo de útero e assim por diante. Então, não quer dizer que eu vou fazer o meu autoexame, eu não vou fazer a minha mamografia. É um exame que é meio chatinho? É um exame que é meio chatinho. Mas a dor é muito rápida, ela passa rapidinho ali a hora que você está fazendo o exame, né? E a prevenção é uma das melhores formas, é através desse exame da mamografia. Então, a mamografia, ela é indicada a fazer a mulheres a partir dos 50 anos de idade. Isso é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Dos 50 aos 69 anos, a mulher tem que fazer a cada 2 anos o exame de mamografia, né? A Organização Mundial de Saúde já fala. Se acontecer, né, seria considerado um exame de rotina, que a gente vai fazer a cada 2 anos lá. Se dessa palpação a mulher descobrir alguma coisa, né, algum carocinho, alguma coisa, aí eles chamam de fazer uma outra mamografia e ela já tem um nome de diagnóstica. Já é uma mamografia para fazer um diagnóstico, para tentar ver o que está se passando ali na mama da mulher. Então, o que você pode encontrar, né? O que chama a atenção durante o autoexame, ou mesmo ali, para você se preocupar? Às vezes, uma vermelhidão, né, na região da auréola ou ao redor, e a pele mais entumecida, mais endurecida. Você pode ter áreas estufadas, né, abaulada, tipo carocinho, ou mesmo umas covinhas, uma retração, puxa, como se fosse a casca de uma laranja, assim, que a gente tem aquelas elevações. Aí você pode ter caroço, né, ou local endurecido em alguma região da mama. Você pode encontrar alguns caroços na região da axila, né, porque a gente tem todo o sistema linfático que vai para lá. Você pode ter algumas feridas que não cicatrizam na região dos seus seios, né, ou mesmo coceira, ou às vezes escamação do bico do seio. Às vezes pode ter aquela escamação, você acha que é uma alergia, que é alguma coisa, é bom investigar, que pode ser também. E pode sair algum líquido do seu seio, né, sem você apertar, de cor vermelha, ou pode ser até transparente, né? O vermelho vai chamar mais atenção, mas pode ser transparente. E aqui estão os exames, né, que a gente utiliza, a mamografia, como eu falei, é um raio-x, né, feito pelo mamógrafo, capaz de identificar um tumor não palpável com menos de 1 centímetro. Por isso a importância da gente fazer o exame de rotina, né? Quanto menor o tumor, maior são as chances da gente de cura, né? E o desconforto, ele é muito rápido, mas é um desconforto que salva a vida, gente. A gente tem que pensar nisso, na nossa proteção, né? A ultrassonografia, geralmente, é um exame que ele vai auxiliar na definição desse nódulo que apareceu ali, que ele pode ser um nódulo de conteúdo sólido ou mesmo um cisto de conteúdo líquido, que às vezes tem mulheres que, ao longo do período da menstruação, dos 28 dias, aparecem esses cistos líquidos que o próprio corpo absorve. Então, às vezes a gente sente aquele carocinho ali, aquela coisa, aquele nódulo, e aí você vai para o médico, ele pode pedir uma ultrassom para verificar qual é o tipo do nódulo que aparece ali. E normalmente a ressonância magnética, ela é mais indicada, não é para todos os pacientes que elas são indicadas, ela vai ser indicada conforme a necessidade. Se o médico acha que tem necessidade,
é um exame também que pode ser feito. Existem uns outros que eu achei que não precisava a gente trazer aqui. Tudo bem? Opa, passei aqui. A Marcela já está por aqui. Oi, gente, boa noite. Eu não estou conseguindo entrar pelo meu notebook, vou ir falando por aqui. Vai, eu vou Não sei se passando vocês para você. conseguem me ver. Estou te vendo, pode ir lá. Então tá bom. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Marcela Cardoso. Então, eu trabalho também na Clínica da Líris, atendendo a mulherada no geral, né, gestante, atuo aí no pós-parto também, e trabalho no Instituto também de Oncologia, né? Eu fui acompanhando aqui de início, tô tentando entrar um tempão, gente, no Note aqui, não tô conseguindo. Acompanhei, escutei a Nonata falar, uma fofa, a Nonata passou pelo tratamento aí do câncer de mama, né, Nonata? E acabou evoluindo, né, com Sim. algumas complicações que a gente vai falar aqui no decorrer da aulinha. E aí ela foi encaminhada pela equipe para reabilitação pélvica. Então, lá na instituição, né, onde eu trabalho nessa parte da oncologia, eu reabilito tanto pacientes pós-tratamento de câncer de mama, quanto a parte da reabilitação pélvica mesmo. E aí, o que acontece? Como a Nildete já falou aqui, como vocês estão vendo na imagem, a mama ela tem um sistema, né, linfático, que são esses vasinhos. É muito, assim, é um sistema bem, como é que fala? Pega muito bem a mama, se vocês observarem aí, né? Tem bastante esses vasinhos linfáticos aí. E aí, como mostra na figura, embaixo da axila, a gente tem vários gânglios, que são esses carocinhos aí que vocês estão vendo. Então, o que acontece? Como a Nildete já citou aqui, quanto mais precoce a detecção, maior a chance de cura, porque às vezes as células tumorais ali, elas por estarem muito próximas a essa rede de vasinhos, elas podem se desprender e entrar por esses vasinhos e cair e por aí se espalhar para o corpo. Então, quanto mais precoce, melhor. Então, assim, super válido tudo isso que a Nildete falou, bem legal. E aí, pode passar, Nildete, por favor. E aí, assim, quando detecta esse câncer, né, de forma bem individualizada, cada caso vai ser um caso, a equipe vai, né, direcionar a melhor forma de tratamento. De uma forma geral, o tratamento, ele é dividido em local e sistêmico. Então, na região ali onde está localizado o tumor, eles vão avaliar cada caso, né, de acordo ali com o momento que foi descoberto o tumor, onde está localizado, tudo certinho. Geralmente se tem indicação cirurgia, né? E aí a cirurgia vai depender. Então, tem cirurgias que eles acabam optando por tirar só o nódulo quando ele é bem pequenininho. Então, só mexe naquela região do nódulo. Tem cirurgias que eles tiram um quadradinho ali, né? Tem cirurgias que já retira a mama. Das cirurgias, às vezes eles acabam fazendo ainda lá dentro do intraoperatório, eles acabam fazendo a biópsia de um desses gânglios, né, para ver se tem já comprometimento, que a gente fala que é o sentinela, é o maior daqueles gânglios. Nessa investigação, se vê que está comprometido, às vezes eles esvaziam, tiram toda aquela parte, ao máximo possível que eles conseguem desses gânglios. Depois, né? E aí a sequência, na verdade, vai variar de caso a caso. Então, tem pacientes que fazem cirurgia, depois iniciam a quimioterapia, a radioterapia, mas tem casos que pode ser que às vezes seja cirurgia, não, desculpa, às vezes é quimioterapia para reduzir o tamanho daquele tumor, aí entra com a cirurgia e depois a radioterapia, mas no contexto geral acaba entrando a cirurgia. A radioterapia ali vai irradiar aquela região também local, tentando ali matar aquelas células tumorais que possam ter ficado na região. E entra com a quimioterapia e às vezes a questão da hormonioterapia, que é mais num contexto sistêmico, né? Então tentou retirar aquelas células tumorais locais com a cirurgia e a radioterapia, e para a gente conseguir ali evitar que possa ter ido micrometástase, né? Que tenha caído células tumorais, às vezes que nem foi detectada em outros exames no sistema como um todo, no corpo como um todo, eles acabam fazendo a quimioterapia, tá? Então aí são os tratamentos. Pode passar, por favor. Depois
depois de todo esse tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, todo o tratamento como um todo, as pacientes acabam evoluindo aí, às vezes, com algumas complicações no pós-tratamento. Então, onde eu trabalho, por exemplo, na instituição, nós temos uma equipe que já tenta trabalhar com essas pacientes antes da cirurgia, dando ali cartilhas, orientações do que pode, né, as complicações que podem surgir depois do tratamento, pensando inicialmente na cirurgia. E ali já dão orientações e a gente tem uma equipe que passa logo depois que essas pacientes fazem a cirurgia, logo no primeiro, segundo pós-operatório, ainda na enfermaria, novamente reforçando as orientações e já iniciando ali, às vezes, alguns exercícios, claro, né, dentro a gente investiga cada caso, mas passando alguns exercícios ali para a gente já evitar que algumas complicações se instalem. Então, por exemplo, depois da cirurgia, a paciente ela pode perder o movimento do braço, e aí isso pode ser tanto por uma questão de dor, que pode acontecer no local da cirurgia ou na região do braço, porque como mexe na axila, mesmo que seja só biópsia, essas pacientes podem depois evoluir com dor, tanto na axila quanto na mama. Então, às vezes, a dor acaba fazendo com que ela fique muito paradinha com esse braço e esse pode se perder o movimento, mas também, às vezes, o medo, né, o receio de movimentar o braço, porque saiu de um centro cirúrgico, mesmo às vezes recebendo orientações ali antes da cirurgia, por ser muita informação, a paciente acaba ficando com mais receio e deixando esse braço um pouco mais ali paradinho, e isso pode fazer com que ela perca o movimento do braço. Então, isso, consequentemente, perdendo o movimento do braço, ficando mais parada, ela vai perder força. Além de perder movimento, perder força, pode ter toda uma alteração de sensibilidade, que pode ser ocasionado desde a quimioterapia, que mexe na parte dos nervos. Então, às vezes, elas reclamam de alteração de sensibilidade na palma das mãos, nos pés. Então, dormência, formigamento, sente pouco, né? Ou está mais sensível, tanto pela questão da quimioterapia, quanto pela própria questão da radioterapia local, da própria cirurgia, que como cortou, né, a região, às vezes, da própria incisão cirúrgica na mama ou no braço, fica toda alterada essa sensibilidade. Além disso, quando mexe ali na parte dos gânglios, então tirou esses gânglios ali, né, da axila, da região da axila mesmo, geralmente a gente fala que o risco maior é quando dá uma esvaziada, quando tira um número grande desses gânglios. Então, corre o risco desse braço inchar no pós, né, num pós mais tardio ali. Isso pode acontecer também quando tira o sentinela, mas é mais raro. Mas às vezes a gente tem casos que pode acontecer, mas é mais comum quando tira um número maior desses gânglios. Então, a gente já no pós-operatório imediato, lá no quarto, a gente já passa com essa cartilha, orientando essas pacientes. Alguns cuidados, né, que ela vai ter que ter vida normal, a gente fala que é vida normal de forma adaptada, mas alguns cuidados para que a gente possa evitar todas essas complicações. E aí, o que mais a gente foca, né, na prevenção desse linfedema, que é o inchaço desse braço, como vocês veem aí na figurinha abaixo, a gente foca muito na questão do controle do ganho de peso, que está muito relacionado com o inchaço desse braço, e na questão da atividade física, que é extremamente importante. Então, esses dois, quando a gente consegue controlar o ganho de peso e a paciente consegue se inserir na atividade física, a gente consegue um resultado bem legal prevenindo esse linfedema. Mas a gente dá outras orientações também, então cuidado com esse peso excessivo, tomar cuidado ali para não estar machucando o braço, então uma série de orientações para a gente tentar prevenir essa complicação do linfedema. Pode passar, Nildete, por favor. Então, como que a fisioterapia entra nesse pós, né? A gente tem desde lá do imediato, então a gente entra na orientação antes da cirurgia para tentar evitar essas complicações, mas quando, né, pós-operatório imediato, a gente passa tentando já iniciar alguns exercícios para evitar que aconteça tudo isso, mas às vezes, mesmo assim, às vezes a paciente acaba, né, evoluindo aí ao longo do tempo com alguma dessas complicações que a gente falou. Então, às vezes, perde o movimento do braço, perde força do braço, e isso acaba impactando na atividade dela do dia a dia. Então, às vezes, ela tem dificuldade até de autocuidado mesmo, pentear o cabelo, escovar o dente, colocar uma roupa no varal, fazer alguma coisa ali dentro da casa no dia a dia mesmo. E aí acaba sendo encaminhada para que a gente auxilie. Então, como que a gente vai auxiliar, né? Geralmente a dor está muito presente, porque perdeu o movimento, o braço fica mais parado,
e aí tende a aumentar ali, né, pontos de tensão mesmo, e essa dor geralmente está associada. Então, a gente trabalha aí tentando tratar esses quadros de dor, ganhar de volta o movimento desse braço aos pouquinhos com exercícios, orientações, a gente passa cartilhas para elas seguirem em casa, né, dando continuidade. A gente tem um trabalho, né, voltado para essa questão de sensibilidade, e aí é bem legal porque a fisioterapia trabalha muito em conjunto com a terapia ocupacional, né, Nonata, que você que fez lá a reabilitação com a equipe. Então, nós temos uma equipe em que a TO entra muito forte nessa questão de orientar, a questão de melhorar essa sensibilidade. A gente fala, mas a TO entra com um trabalho mais, assim, mais detalhado mesmo com elas. Então, melhorar a sensibilidade, orientação de adaptar o dia a dia delas, né? Então, é um trabalho meio que em equipe mesmo. E aí a gente vai prevenir esse inchaço quando não se instalou ainda, e quando já está instalado, que é o linfedema, a gente também trata. Então, a gente trata ali, né, se necessário, com a drenagem linfática manual, associado ao enfaixamento compressivo, que a gente enfaixa, ensina para elas darem continuidade em domicílio com esse autoenfaixamento, e associa aos exercícios, porque se a gente enfaixa esse braço para tentar diminuir esse inchaço, a gente precisa do músculo, né, do braço trabalhando para conseguir levar esse excesso de líquido lá para cima. Pode passar, por favor. Mas aí, né, a gente falou muito assim do da importância da reabilitação, da fisioterapia, pensando no pós-tratamento do câncer de mama. Mas é pouco conhecido que essas mulheres também, que depois que terminam o tratamento do câncer de mama, elas acabam tendo repercussões da parte do assoalho pélvico, né? E é importante trazer essa informação, e está muito relacionado com a mesma coisa que acontece na menopausa. Então, vou estar trazendo aqui um pouquinho dessas informações. Pode passar, por favor. Então, assim, quando a gente fala do assoalho pélvico, né? Será que pulou uma ou Nildete? Não. Ai. Quando a gente fala de assoalho pélvico, né, o que seria o assoalho pélvico? Então, o assoalho pélvico, a gente vem da primeira fotinho da estrutura óssea. Então, nós temos a pelve, que é a formação aí desses ossos. Então, nós temos os dois grandes ossos aí, que são os ilíacos, né, direito e esquerdo. Eles se fecham na frente aí com o púbis e lá atrás com o sacro. Então, essa estrutura óssea nada mais é que para, né, proteger os órgãos pélvicos. E aí a gente precisa de alguém fechando ali embaixo para que esses órgãos não caiam. Então, a gente tem o assoalho pélvico, que é o músculo da região íntima, né? Então, o assoalho pélvico, se vocês observarem na segunda figurinha, a figura do meio, a gente tem os órgãos ali meio que apoiado mesmo sobre essa musculatura. E aí, se vocês olharem na última figurinha, nós temos 3 principais canais, né? Então, tem o canal uretral, que é por onde a mulher faz o xixi. Então, esse primeiro buraquinho, ele se conecta com a bexiga. Então, ali está armazenado na bexiga a urina, e aí por esse buraquinho pequenininho a gente faz o xixi. E aí o segundo, a gente tem o canal vaginal, então ali por onde a mulher tem o período menstrual, por onde passa o bebê no parto normal, né? Tá se conectando com o útero. E o último buraquinho é o canal anal, por onde está conectado com o intestino, que é por onde a gente, né, tem a evacuação, por onde a gente faz cocô. Então, toda essa musculatura a gente fala que é o assoalho pélvico, que é essa musculatura da região íntima. Pode passar, por favor. E aí, qual que é a importância, né? Quais são as funções que esse músculo tem? Então, ele tem que segurar ali, né? O xixi, o cocô, que a gente fala que é continência urinária e fecal. Então, ele tem que segurar, não pode ter escape de xixi nem de cocô. Então, às vezes as mulheres falam, eu só perco, né, uma gotinha de vez em quando, se eu tossir, espirrar. Mas não é normal. Então, isso já é um sinal de alerta que esse músculo está em disfunção, né? Então, começou a perder, já tem que correr para tentar investigar, porque às vezes perder só uma gotinha, em algum momento pode ir agravando, né? Ele também está sustentando os órgãos, como a gente comentou agora. Então, se vocês observarem, os órgãos estão ali meio que apoiados. Então, ele também tem essa função de auxiliar, de sustentar esses órgãos. Ele também sustenta ali o bebê durante todo
a fase gestacional da mulher. Então, ele fica sustentando aquele útero com o bebê. E ele dá passagem para o neném no parto vaginal. Então, ele tem o canal vaginal, a musculatura, ele tem a capacidade de se, né, tem a elasticidade, ele acaba se alongando para o bebê passar durante o parto normal. E ele também está envolvido na função sexual. Então, apesar de parecer, né, de ser um músculo pequenininho quando a gente compara com o restante dos músculos do corpo, ele tem funções muito importantes. Pode passar, por favor. Oi. Travou? A Anildete está aí? Você está vendo, Marcela? Tô vendo. Passou? O slide para mim não passou aqui. Ah, A tá. Nildete saiu. Saiu não, tá fechada a câmera dela. Não sei se caiu de repente. Você parou de falar no funções do assoalho Do pélvico? assoalho pélvico, isso. Tá. Aí teria que mudar? Tem um depois. Tá. Só um minutinho. Agora foi, né? Foi. Deixa eu ver. Tá. Aí. Então, o que acontece, né, nessa musculatura? Como que essa musculatura sofre com esse pós-tratamento? Então, a quimioterapia, ela acaba causando, né, alguns tipos de quimioterápicos, eles causam a falência desses ovários. Então, os ovários, ele tem função importante de produzir alguns hormônios, né, femininos, e um deles é o estrogênio. Esse estrogênio, ele tem ação importante nessa parte, né, de musculatura ali do assoalho pélvico, dessa parte ginecológica. Então, ele tem ação no músculo do assoalho pélvico, ele tem ação na parte da uretra ali, então, que a gente falou do canal uretral por onde a mulher faz o xixi. Ele tem ação importante na bexiga, onde armazena ali a urina. Então, quando o quimioterápico faz esse ovário parar de funcionar, aí acaba tendo uma queda, né, importante desse hormônio que faz essa manutenção ali na região. Sumiu aqui para mim, Li. Acho que talvez a Nildete tenha caído aqui, deve ter dado algum problema. Liris, Pode tem ser. aula no nosso grupo. Você não consegue abrir por lá? Tá, eu consigo. Eu vou abrir lá, É então. porque eu estou no celular, eu acho que eu não vou conseguir. Consigo sim. Eu também tô no celular. Só um minutinho, eu abro, tá? Tá bom, mas eu vou falando enquanto você tenta abrir, Li. Então, o que acontece? Aí, essa falência faz com que, né, esse hormônio pare de ser produzido, levando à menopausa precoce, né? Quando a mulher não está na menopausa, ela entra na menopausa precoce. Então, essa queda hormonal faz com que toda essa região íntima, né, essa musculatura, a bexiga, essa parte urinária sofra pela questão da ausência desse hormônio. Então, ali, aquela região, a gente falou que o canal vaginal, por exemplo, ele tem uma elasticidade, por isso que permite a passagem do bebê durante o trabalho de parto normal. Então, a ausência desse hormônio nessa musculatura, uma das coisas que acontece é a perda dessa elasticidade. Então, ali a musculatura ela começa a sofrer, né? Então, fica mais tensionada. A mulher começa a sofrer com ausência de lubrificação. Ela começa a se queixar de ressecamento. E aí, esse hormônio ele vai mexer com tudo, na verdade. Então, é o que acontece com a mulher na menopausa, né? Ela tem a questão da insônia, ela começa a se sentir, mexer na parte mesmo emocional, psicológica, ela começa às vezes a se queixar, então, como faltou esse hormônio lá, ele mexe também na questão do pH da região ali, da região ginecológica.
Então, pode ficar trazendo sensação de ardência, ela às vezes se queixa de urgência para fazer xixi, a musculatura afetada, né? Começa a ficar tensionado, ela começa a ter dificuldade de fazer xixi, tem dificuldade de esvaziar a bexiga, e aí começa a falar, às vezes, que está indo várias vezes fazer xixi, não consegue esvaziar a bexiga, isso pode até trazer infecção de urina de repetição. Então, assim, parece besteira, mas assim, um quimioterápico que trouxe falência nesse ovário, fez essa mulher entrar na menopausa. Então, além dela estar ali passando pelo tratamento, né, tentando reabilitar muitas vezes o braço, ela também está sofrendo da parte ginecológica, e isso é pouco conhecido, é pouco falado. Assim, a gente começou a notar mais essas pacientes, a equipe como um todo, pelos treinamentos internos que a gente começou a dar dentro da instituição, falando da fisioterapia pélvica, o que a gente trata, como a gente trata, e as pacientes começaram a relatar e a equipe conseguiu, então, entender melhor e aí conseguiu começar a encaminhar essas pacientes. Porque antes o fluxo institucional era mulheres que passaram pelo tratamento de câncer ginecológico. Então, entendia-se, acreditava-se que essas mulheres sofriam dessa parte, né, ginecológica, urinária, intestinal, porque tinham passado pela radioterapia na região da pelve, mas depois a gente começou a perceber que não, que essas mulheres que fazem uso desse tipo de quimioterápico, que fazem com que elas entrem na menopausa precoce, elas apresentam sintomas muito parecidos com quem também está passando pelo tratamento de câncer ginecológico. Então, elas sofrem com atrofia de canal vaginal, elas reclamam que, ó, eu não consigo ter penetração, nada, zero, né? E aí é que você vai avaliar aquele músculo, é um músculo que está duro, né? Está tenso. Ela começa a ter escape de xixi porque o músculo está tão tensionado que ele não consegue relaxar, ele não consegue mais segurar o xixi. Então, às vezes, só da gente trazer o relaxamento daquela musculatura, a paciente às vezes fala que já tratou a incontinência urinária dela, sendo que a gente nem evoluiu ainda no tratamento, a gente está só, às vezes, trabalhando relaxamento. Então, é muito comum essas queixas, né? De perder xixi, de urgência para fazer xixi, de ficar levantando toda hora à noite para fazer xixi, além das queixas, né, da parte sexual. Então, não consegue ter relação, elas sentem bastante ressecamento vaginal, a lubrificação, às vezes começa a ter infecção de urina de repetição. Então, assim, bagunça tudo. Então, a gente às vezes foca muito nessa questão de só pensar na reabilitação do braço, mas às vezes essas mulheres estão sofrendo com todas essas queixas que acabam impactando na qualidade de vida também, né? Então, às vezes, tem mulheres que falam que terminam os relacionamentos porque não conseguem ter relação, ou às vezes deixam de ter uma qualidade de vida, de sair, de se reunir, porque estão perdendo o xixi também. Então, acaba bagunçando toda a vida da mulher, não só às vezes focado ali naquela questão do braço, da mama, no dia a dia dela, que acaba perdendo o movimento, acaba impactando na qualidade de vida dela, mas também toda essa área da parte ginecológica também. Pior que eu não consigo nem abrir aqui para ver que era o próximo, Li, deixa eu ver se eu lembro. Não, tudo bem, eu tô talvez as meninas tenham enviado num grupo que você tá, mas eu não tô no grupo de vocês. Porque aqui no nosso grupo eu não tenho. Eu vou te mandar, peraí, deixa eu ver te se eu enviei, acho. Liz. Ah, você me enviou, tá. Eu te enviei, pode abrir aí no teu WhatsApp. Oi, gente, eu voltei. Travou aqui. Então, eu vou passar e você me fala qual que é, acho que é mais para o final. Acho que estava do estrogênio, né? Se não me engano, eu. Complicações pós-tratamento do assoalho pélvico, você comentou agora. Isso aqui você comentou, isso você comentou. Isso Aí eu estava nessa parte. Pode voltar um, Li. tá.
Acho que volta. Opa, calma. Deu algum... Nossa, você está indo para frente, lá para o final. É isso que eu ia falar. Ah, não sei por quê. Deixa eu ver. Hum, aqui. Isso já foi? Opa. Aí é o começo. Isso, vai passando. Você não está em módulo apresentação. Vocês estão vendo o modo apresentação? Não, estamos vendo a sua computadora inteira aqui. Você tem que pôr Tá. no modo Para apresentação. mim, mas para mim está no modo apresentação. Aqui não está. Tá, espera só um minutinho. Quer me pôr de novo como co-hoster? Não, é que às vezes eu preciso Ah, deixar aberto. Não tá. dá certo abrir. Ixi. Nossa, gente, é impressionante, ó. Tá bichado o computador. Pronto. Aqui. Agora vocês estão vendo a tela inteira? Sim. Sim, Tá indo? tá. Me fala quando eu paro. Tá. Ó, vai lá para o slide 18. Eu não tô vendo daqui. Para Hum, mim tá aparecendo. Aí aqui. vai, Pode passar mais um. vai. Pode passar. Aqui? Aí, Li. Tá. Então, aqui mostra o que eu já tinha falado. Então, esse hormônio, ele tem ação lá no músculo do assoalho pélvico, que a gente viu essa imagem aqui que mostra, né? Toda a musculatura do assoalho pélvico, que é a figura do meio. Ele tem ação no canal vaginal. Então, o canal vaginal, com a ausência desse hormônio, ele sofre uma atrofia, ele perde elasticidade e vai atrofiando, que mostra a figura, não sei se dá para ver bem, mas a figura de cima, lá onde está escrito atrofia vaginal, mostra um canal vaginal normal e um atrofiado. Não sei se vocês conseguem ver bem. Dá para ver? E ele tem ação na uretra e na bexiga. Então, toda essa região, tanto de assoalho pélvico, canal vaginal, quanto de sistema urinário inferior, acaba sofrendo com a ausência desse hormônio, trazendo todas aquelas complicações que a gente conversou, tanto da parte urinária, quanto da parte ali de canal vaginal, então, às vezes, essa questão da parte sexual, ou às vezes a mulher que não tem, né, vida sexual, mas ela precisa dar continuidade aos exames ginecológicos, e aí ela reclama que não consegue ser examinada, ou vai fazer o Papa Nicolau com muita dificuldade, com dor, acaba tendo sangramento, porque fica uma área mais ressecada também. Então, a gente fala muito dessa questão da vida sexual, mas aquelas mulheres que não têm mais vida sexual ativa, elas também sofrem. E elas sofrem porque às vezes elas nem conseguem dar continuidade ao tratamento, que é uma coisa que a gente conversa muito com as pacientes lá dentro da instituição. Então, a gente orienta muito isso, que não é só, né, quando fala de reabilitação pélvica, não é só pensando em quem tem vida sexual ativa, mas aquelas mulheres também que não têm, mas que precisam, né, todo ano aí dar seguimento ao acompanhamento periódico, aos exames, à consulta periódica, que dificulta muito quando tá com essas complicações aí. Pode passar, por favor, Li. E aí, assim, de forma assim, eu já falei, né? Mas voltando lá, tudo que a mulher pode sofrer com essa queda hormonal lá, né? Que a gente falou do pós-tratamento por conta da quimioterapia, mas isso aqui também acontece em mulheres que não passaram pelo tratamento de câncer ginecológico, de câncer de mama, né? Seja qual for o tipo de câncer que
a gente está falando que faz entrar na menopausa precoce, mas é aquela mulher que está na menopausa ou que está no climatério, que pode já estar apresentando os mesmos sintomas aqui. Então, a gente está falando muito de câncer de mama, mas aqui serve muito para quem está nessa questão do climatério ou na menopausa. Então, pode sofrer essas com questões psicológicas, a gente falou. Então, às vezes a mulher se sente mais deprimida, com essa parte emocional mais bagunçada. Geralmente se queixa muito da insônia, dificuldade para dormir, tem essa queixa do ressecamento vaginal, tem queixa de dor na relação, principalmente pela questão que a gente falou que está lá, ressecado, atrofiou, né? Ou seja, vai fechando esse canal vaginal que dificulta ali a relação, ou não tem relação, mas tem dificuldade para fazer os exames ginecológicos, começa a ter, pode evoluir aí com os escapes de urina, então, de repente, começou a perder xixi. Tem algumas que se queixam muito de ardência para fazer xixi ou de urgência, então dá vontade de fazer xixi, tem que sair correndo. E por conta desse músculo estar muito alterado, então a bexiga ela tem a função de armazenar a urina. E o assoalho pélvico, ele está ali, né, ligado, está conectado. Então, tudo controlado pela nossa cabeça, pelo cérebro. Quando, né, chega no nível que é pré-determinado ali pelo nosso corpo para a bexiga esvaziar, o cérebro traz essa informação para a gente, dando o desejo da gente ir até o banheiro fazer xixi. Então, nesse momento, o músculo interno da uretra, daquele canal por onde a gente faz xixi, que a gente comentou mais para trás, o cérebro manda ele abrir, porque a gente não tem controle, manda ele relaxar, abrir caminho, né? E aí a gente precisa relaxar esse músculo do assoalho pélvico para que quando o cérebro mandar a bexiga contrair, apertar para esvaziar a bexiga, para a urina sair, então é tudo comandado pelo cérebro. Então ele manda a bexiga apertar, manda o assoalho pélvico relaxar, e aí a urina sai. Então, se a gente tem uma musculatura ali muito em disfunção, muito tensionada, que não consegue relaxar, a gente não consegue, né, esvaziar essa bexiga como deveria. Então, fica tendo resíduo ali de urina, fica tendo sobrando a urina, e aí isso pode ficar dando infecção de urina de repetição. Então, isso é bem comum em mulheres que têm muita tensão de assoalho pélvico. Às vezes vem com queixa de que vira e mexe está tendo infecção de urina de repetição. Então, essa pode ser uma das explicações. Pode passar ali, por favor. E aí, como que a fisioterapia pélvica entra, né, em tudo isso que a gente comentou? Então, a mulher está tendo, né, perda de urina, está tendo dor na relação, não está conseguindo fazer os exames ginecológicos, ou está tendo urgência para fazer xixi. Como que a gente entra aí nesse meio, né, para tentar auxiliar? Pode passar, por favor. Então, a gente vai olhar essa paciente como um todo, ver, né, todo o histórico dela, fazer uma investigação para ver como que é que ela faz xixi, como que ela faz cocô, porque a gente sabe que às vezes, né, a forma como a gente faz xixi, como faz cocô, então, por exemplo, ela tem dificuldade de esvaziar a bexiga, ela faz esforço para conseguir esvaziar aquela bexiga, né? Então faz aquela forcinha para sair o restinho de xixi que ela não está conseguindo fazer com que saia de forma natural. Então, ela faz força para fazer cocô. Então, a gente sabe que fazer força para fazer xixi, fazer força para fazer cocô, pode aumentar a disfunção desse músculo, pode fazer ele ficar mais tenso. Então, a gente vai fazer toda uma investigação, uma conversa para tentar ver onde está, né? Existem possíveis hábitos errados e ir corrigindo. A gente depois vai fazer uma avaliação desse músculo, ver como é que esse músculo está, né? Ele está tenso, né? Que a gente fala que é hiperativo, está tensionado, não relaxa. Ele está fraco, então a gente já sabe que se está escapando xixi, está escapando cocô, já mostra que tem uma fraqueza. Só que às vezes essa fraqueza ela está sendo gerada também por muita tensão. Um músculo que está duro, que não relaxa, ele pode trazer essa tensão, além do que se ele está muito tensionado, ele não consegue ter o reflexo de segurar ali o xixi. Então, a gente vai tentar ver o que está acontecendo e trazer esse equilíbrio para esse músculo. E a gente fala em coordenação, então a gente vai buscar ver se tem coordenação. Então, a mulher ela tem que saber contrair e tem que saber relaxar. Então, a gente fala que às vezes não existe essa percepção, né? Então, se a gente falar para a mulher levantar o braço, abaixar o braço, ela vai entender. Mas, às vezes, por não ter conhecimento dessa questão de ter sido ensinada sobre essa musculatura, do autoconhecimento, dessa percepção, ela tem dificuldade. Então, a gente também tem esse trabalho de trazer essa consciência desse músculo, e aí ver se ela consegue contrair,
relaxar, né, de forma coordenada. Quando não acontece isso, às vezes ela até sabe contrair, mas ela não sabe relaxar. Então a gente fala que existe uma incoordenação. Então a gente vai tentar entender o que está acontecendo nesse músculo para a partir daí a gente começar a tratar. Pode passar, por favor. Então, a gente vai entrar com todo esse trabalho de autoconhecimento, de desenvolver percepção quando não tem. Vamos tentar tratar a queixa principal que a paciente está trazendo. Então, o que está incomodando ela? Ela está tendo, né, os escapes de xixi, ela está com dificuldade para fazer xixi, ela está com urgência. Tentar investigar o que pode, né, estar ocasionando essa urgência e tentar, dentro disso, ver o que está acontecendo. É um músculo que está mais tensionado, é um músculo que está fraco, e dentro do que a gente for identificando, a gente vai ali tratando, né? A gente fala que não é só tratar o músculo do assoalho pélvico, mas a gente entra também com exercícios globais, com correção de postura, às vezes é uma paciente que fica com a postura muito largada, que favorece esses escapes, então é todo um trabalho global, na verdade, que a gente faz. Então, se está tendo dor na relação, tentar entender o porquê que está ocasionando essa dor e tentar direcionar. Então, às vezes a dor na relação é por isso que a gente já falou, o músculo às vezes está muito duro, está muito tenso. Então, vamos tentar relaxar, trazer o equilíbrio, ver se tem fraqueza também. E aí, ao ir equilibrando essa musculatura, é lógico que a gente, quando fala de dor na relação também, né, a gente também tem vários outros aspectos que a gente vai trabalhando com a paciente, né? Geralmente a psicologia entra muito aí para nos auxiliar, tentar ver, às vezes, outras questões que podem também estar relacionado, né? Mas a gente vê essa questão da musculatura, mas tem também a questão, às vezes, da importância da psicologia entrar junto com a gente nesse processo. Auxiliar nessa questão do ressecamento, a paciente está reclamando que está tendo ressecamento. Às vezes a gente explica, né, que elas correlacionam muito essa sensação de ressecamento, de secura, né, na região vaginal, com essa dor, mas às vezes a gente até faz teste, né, de lubrificante à base de água, e aí eu explico muito bem isso para elas. Às vezes não é só o ressecamento, às vezes é o músculo que está afetado, está alterado também, que pode estar trazendo essa dor, porque é muito comum as pessoas correlacionarem dor na relação com ressecamento. Pode ser que exista, mas a boa parte aí é o músculo alterado também. E a gente sabe que altera, né, a menopausa, a gente tem também alteração de fluxo ali na região, né, da vulva, da musculatura, então a gente também tenta, com o tratamento, melhorar esse fluxo sanguíneo local, que pode impactar, por exemplo, a mulher que fala que às vezes não consegue ter prazer na hora da relação sexual. Às vezes pode estar relacionado também com essa alteração de fluxo sanguíneo na região. Então a gente vai olhar como um todo, a fisioterapia pélvica ela vai tratar o paciente como um todo. Pode passar, por favor. Acho que é isso, gente. O que vocês acharam? Alguma dúvida? Quer complementar, Liris, com alguma coisa? Eu quero ver se a Débora vai apresentar alguma coisa. Débora, você vai comentar alguma coisa? Não, acabou que a Nildete falou tudo. A gente pode falar de clínica social. Tá bom. Tem alguma informação da clínica que vocês querem mostrar? Eu posso falar um pouquinho rapidinho? Deve, claro. É sobre tudo que a Marcela falou, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que entrar na menopausa, que eu fiz rádio, fiz químio. Então, tudo que ela falou, né? Eu tô lá com ela exatamente por conta disso, né? Eu comecei com dor no braço, eu fui fazer a fisioterapia. Aí, na fisioterapia, eu falei que estava com escape de xixi, onde eles me encaminharam para a Marcela, e lá a gente acabou descobrindo tudo isso, né? Esse escape, a minha musculatura pélvica estava muito, né, muito tensa, e eu estou fazendo esse tratamento com ela, né? E assim, o que é de maravilhoso é que assim, eu cheguei lá reclamando do escape do xixi, né? E assim, eu já não estou mais com escape de xixi, eu estou o quê? Com hoje a quinta sessão, mais ou menos. É muito rápido. Eu acho que eu estou na quinta ou na sexta sessão, não tenho certeza. E eu já não tenho mais esse escape de xixi, né? Com tudo isso que ela vem fazendo comigo, todo o tratamento do relaxamento, da respiração, melhorou assim
dias, ó, 100%, e eu não estou nem na metade do tratamento. É É isso maravilhoso. mesmo. E posso falar, Nonata, da outra Sim, questão, porque você chegou lá, né, no consultório sim, reclamando da questão do escape do xixi, né? E uma sim. coisa assim interessante é que quando a gente começa a investigar a parte sexual, parte intestinal, a gente descobriu, a Nonata falou que terminou até um relacionamento, né, Nonata? Porque não conseguia ter relação, né? Sim. E aí, assim, durante a avaliação, legal, porque ela tinha essa percepção e ela mesma falava, tá duro, né? Tô sentindo que Isso. tá A muito Dorinha duro, tá entrava, né? tenso. Isso, eu não conseguia, né? Ela passou os exercícios, mas é importante também você estar fazendo esse exercício em casa, né? Porque Isso senão você não mesmo. consegue, né? Só ela fazendo no consultório não dá. Então, quando eu ia fazer o exercício em casa, a primeira vez que eu fui, né, introduzir como que chama? O tubinho lá? Tubetezinho com a aguinha morna. Isso, ele não, assim, não entrou nada. Então, assim, tá, porque você vê, você vai percebendo que tá mesmo. Aí, conforme você vai fazendo, né, com água quente, esse músculo vai mesmo. Agora eu já consigo introduzir, já vai, né, bem, já sem dor, não estou sentindo mais dor, que acabava sentindo muita dor, né? Tava muito ressecado também, né, agora eu estou usando óleo de coco, né, para não. Uhum. Então, assim, melhorou assim 100%, né? Assim, muito bom. Né? Eu ainda não Que estou nem na bom. metade do tratamento. É Então, assim, verdade. tudo de bom é a fisioterapia pélvica, é maravilhoso. Parabéns. Que bom que a gente teve aqui nessa nossa dinâmica, né, para falar de prevenção do câncer de mama, a importância do autoexame da mama, como que é o diagnóstico do câncer de mama, a importância dos exames, os exames sendo feitos, né, a mamografia, a ultrassom das mamas também e a mamografia como um exame de rotina para a mulher, né? E o conhecimento do corpo é algo que vai sendo adquirido quanto mais você fizer. Então, eu queria pedir para que vocês mostrassem um pouquinho como é que é esse autoexame, qual é o período do mês que deve ser feito. Por exemplo, se a mulher fizer o autoexame da mama logo após a menstruação, dá alguma diferença? Isso pode preocupar a mulher? Sim, com certeza, porque ali, após o período menstrual, já a mama fica alterada, né? Ela fica mais sensível, você tem a parte dos gânglios ali que já estão mais, como é que eu posso explicar? Que ficam mais perceptíveis, então pode dar uma falsa sensação de ter um nódulo, por exemplo. Então, por isso que tem um tempo que a gente fala de respeitar para que faça o autoexame. Então, a gente precisa, que é o que a Nildete falou lá no início, né? Precisa guardar o tempo para poder fazer esse autoexame. Isso, de 7 a 8 dias após o primeiro dia da menstruação. E para as mulheres que não menstruam mais, ela vai escolher um dia determinado do mês e ela vai sempre naquele período de todo mês fazer o autoexame. Mas lembrar que o autoexame não substitui a mamografia, que a mamografia tem que ser um exame que está na sua rotina de prevenção dos seus cuidados, né? O autoexame é mais um autocuidado para você se conhecer e verificar se existe alguma alteração ali nas suas mamas. E Mas eu queria que a Débora também comentasse, que a gente estava conversando no consultório, e ela falou uma coisa muito interessante do autoexame das mamas de conhecimento, né? Ela teve um caso de uma conhecida recentemente que identificou uma alteração da mama com autoexame, né? Foi. Mas por ela já conhecer o corpo, porque já é uma rotina para ela fazer o autoexame, fazer o toque, então ela já conhece o corpo dela. Então, tomando banho, ela foi apalpar a mama e ela já sentiu um caroço. Ela falou: não, isso aqui está estranho, não é normal, tem alguma coisa errada, tem que procurar. Ligou imediatamente para gineco, foi fazer exame e tudo, e realmente
é um tumor, fez biópsia e tudo, e agora vai operar e vai tratar. Mas ela só percebeu porque ela está acostumada, porque ela faz o exame mensalmente, porque ela conhece o corpo dela. Se a gente não se tocar, se a gente não se conhecer, fica difícil da gente saber o que tem de errado. A gente não consegue discernir, né, o que já estava lá e o que é novo. Então, essa é a importância, e não só o toque da mama, do autoexame. A gente fala para a gente se conhecer como um todo, o corpo inteiro, inclusive vulva, né? A gente tem que se conhecer para poder saber quando tem alguma alteração, que aí sim chama a nossa atenção e a gente procura. E aí, quando você já conhece, procura muito, percebe muito rápido, não espera aquele exame anual, a mamografia anual, é muito mais rápido você tratar, muito mais fácil, né? Então, eu acho que a maior importância é isso, é você perceber logo no início, para você ter um tratamento bom e ter uma chance de cura muito melhor, né? Posso complementar uma coisa, Débora? A gente fala muito isso lá dentro da instituição, para as pacientes, a importância que a gente fala muito de autoexame da mama, né? Como você comentou agora. Mas é importante também voltar isso para o assoalho pélvico, para a vulva, porque às vezes a mulher, justamente isso que você falou, às vezes não tem a cultura, né? Não tem o hábito de estar olhando, de estar palpando. E a gente teve um caso recentemente lá dentro da instituição mesmo, que a gente sempre trabalha muito isso com as pacientes de estar pegando espelhinho, de olhar, de palpar, de ver se está tudo bem. E a paciente, depois de um tempo, voltou para agradecer, que ela falou que criou o hábito. E olha só que interessante, ela percebeu um dia, olhando no espelhinho, que tinha alguma coisa ali diferente. E ela falou, eu só olhei porque vocês ensinaram, eu passei a ter esse hábito. E, de repente, quando ela foi ver, ela precisou até cauterizar. Então, a gente tem, olha a importância da gente ter esse olhar, esse cuidado do corpo como um todo, como você acabou de comentar aqui. Não só mama, né? Porque a gente fala muito, a gente está no Outubro Rosa, fala muito de mama. Mas voltar essa atenção também para a vulva, né? Olhar a vulva, conhecer a vulva, tocar, olhar no espelhinho, pensando nessa questão de prevenção também, né? Exatamente, aqui é um tabu, né, entre as mulheres. Exatamente. As mulheres não se olham, os homens eles têm esse hábito, as mulheres não, né? Então faz com que a gente fique sem se conhecer, né? E aí quando tem essas alterações a gente não percebe. E esse tabu também está relacionado a muita criação, né? Eu falo no meu caso, né? A minha mãe assim, não podia abrir a perna, que nem eu era criança, eu era muito levada, eu queria estar pulando, brincando. Então, assim, ela batia nas pernas para ficar com as pernas fechadas, que não podia abrir a perna, não podia tocar. Então, está relacionado muito a isso. Então, você não tem esse hábito realmente de estar se conhecendo, né? Eu vejo pelo meu caso, eu tenho 38 anos. Imagina quem tem mais idade, né? Não tem como se tocar. Então, isso é bem importante mesmo, essa campanha, você está se reconhecendo nisso. Mas é cultural, né? É cultural, Sim. todos assim. Nosso país é assim, Sim. não tem jeito. E Nildete, eu queria que você falasse um pouquinho aqui da nossa clínica social e reforçasse a importância, né, do cuidado com o assoalho pélvico, dentro desses sintomas que vêm do tratamento de câncer de mama e como que a gente pode dar assistência na clínica social, na fisiopélvica, e depois a Marcela também falar um pouquinho de que ela também está disponível alguns dias para atender, não nos horários da clínica social, mas se tiver paciente que tem essa necessidade, ela também consegue disponibilizar alguns horários para estar realizando o atendimento também, tudo bem? Seu áudio, Unidade. Esse. Então, gente, como a gente viu naquele vídeo lá do começo, né? Juntas, a gente somos cuidados. Juntas, nós somos inspiração. E juntas, nós somos resiliência, né? E uma forma da gente fazer isso é a nossa força, a nossa união. Então, pensando nisso, nós temos um projeto às terças-feiras, no período da tarde, das 13 horas às 17 horas, né? Neste período, que a gente chama de clínica social. Onde a gente quer que mais mulheres tenham acesso à fisioterapia pélvica
que ela venha se tratar dessas questões, né, da incontinência urinária, das disfunções gerais da pelve, de dor na relação. A gente tá lá, né? Eu, a Débora, a Liris, estamos lá às terças-feiras, né? Das 13 às 17 horas neste período, para fazer esse trabalho, para que essas mulheres tenham acesso à fisioterapia pélvica, né? Com um custo mais acessível, né? Para essas mulheres. E pensando nisso também, no dia 17, na próxima terça-feira, nós vamos ter o dia da avaliação, né? Nós criamos a terça da avaliação, que a gente fica divulgando, uma vez por mês também. Nós fazemos a terça da avaliação do assoalho pélvico, onde a mulher vai lá, a gente vai bater um papo, vai sentar, vai bater um papo, vai mostrar, vai orientar ela com algumas coisas e já fazer a avaliação do seu assoalho pélvico para ela ver como ela está. Aí, nesse dia, ela já sai com um pré-plano, né, uma programação do que ela pode fazer, no que a fisioterapia pélvica, né, pode estar ajudando ela a fazer ali, né? Então, é isso que a gente faz lá às terças-feiras, no período das 13 às 17 horas. Marcela, Marcela, se se quiser. quiser complementar com a parte que você também pode dar assistência, tá? Nos atendimentos, lá na clínica, como um suporte, fica à vontade para falar, tá? Bom, eu não consigo atender no período da tarde com as meninas, porque é justamente o horário que eu tô no hospital, né? Mas meu horário geralmente na clínica é o período da manhã que eu atendo. Às vezes eu atendo um pouquinho na sexta, alguns horários na segunda, geralmente no período da manhã. Então, eu fico à disposição, né? As pacientes tiveram aí essa questão do tratamento oncológico, tanto de mama, mas também ginecológico, né, Eli? Acho que é legal falar. Se de repente alguém conhecer alguma mulher que passou por tratamento de câncer ginecológico, que elas também sofrem até um pouco mais, né? Porque elas têm a questão da radioterapia, que inflama o canal vaginal, e aí acaba estenosando, que a gente fala que fecha. Então, estou à disposição. A gente hoje já tem um recurso que ajuda muito também nesses casos de tratamento de câncer ginecológico, que é o laser, que ajuda a tirar esse processo inflamatório e facilita aí nosso trabalho. A gente tem até recebido algumas pacientes aí que não estão conseguindo passar pelo SUS mesmo, né? Que a fila de espera é muito grande, está sendo demorada. Então, caso tenha necessidade, eu me coloco à disposição. Não consigo atender à tarde, mas no período da manhã estou à disposição. E eu queria aproveitar a Nonata, se ela se disponibiliza, né, para eu poder estar gravando ela, deixando um recado para outras mulheres, falando principalmente desses benefícios que você falou, que você tem tido com a fisioterapia pélvica, Nonata, porque agora eu consigo gravar aqui. Ah, é? Pode sim. Você quer ir perguntando, eu ir falando, como que é? Tá, eu posso te perguntando. Nonata, quais foram os sintomas que você teve após o tratamento de câncer de mama, os sintomas na região pélvica, do assoalho pélvico? Então, os sintomas foi, né, foi o escape de xixi, né, o ressecamento vaginal, todo esse dor, eu sentia muita dor também, né, mas o escape do xixi era o principal, que estava incomodando muito. Tá, e o que que você sentiu com o tratamento da fisioterapia? O que que você fez e o que que você sentiu de melhor? Então, eu comecei o tratamento com a doutora Marcela, né, no assoalho pélvico, e então, assim, com todos os exercícios, eu não estou mais escapando xixi, eu já estou conseguindo fazer esse relaxamento do músculo, né, então, é assim, maravilhoso, assim, eu descobri, como fala, eu descobri que uma vagina, assim, descobri que eu estava assim realmente uma coisa que você não sabe, né, sobre o seu assoalho pélvico. Eu falo, nossa, é isso. Então assim, e tá maravilhoso assim, tá muito bom agora.
E agora, para a gente encerrar, eu queria saber se alguma das mulheres que estão aqui assistindo tem alguma pergunta, alguma dúvida, querem contribuir com alguma coisa. Tudo certo? Então, Mônica, quem está aí? Tudo bom, Mônica? Tudo? Então tá bom. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Só abrir seu. Isso. Boa noite. Ai, Boa foi noite. maravilhoso. Demorei para entrar, mas deu certo. Deu certo. Então, Que eu ótimo. também fiquei um pouco assustada, porque eu tinha muito escape, mas depois que eu comecei com a ginástica, com a turma do Bora Bora, melhorei muito, mas eu ainda tenho um pouquinho de perda e tem aquela dor na relação, eu tinha muito. Mas eu É, sei que agora vai dar jeito, vai dar jeito, vai dar jeito. vai dar jeito. Que bom, que ótimo, Mônica. Ah, eu quero agradecer pela oportunidade, assim, porque eu acho que, assim como eu, a gente não tem muito acesso a várias informações que nós estamos tendo. Então, é assim, é ginástica, é orientação, são coisas que, olha, com 58 anos eu nunca tinha imaginado, e olha, sendo professor de educação física, eu nunca imaginei na minha vida algo do gênero. Eu falei assim, meu Deus, quanta informação. Então, eu agradeço a oportunidade desse conhecimento, tá bom? Ah, a gente que agradece. Eu queria que a Denise também deixasse um comentário para a gente. A Denise que tem um trabalho lindo aí na fisioterapia pélvica de informação para as mulheres, né? Então a gente também tem um projeto aí de levar mais informações para as mulheres juntas, né, Denise? Sobre os cuidados com a Oi, boa região noite. íntima. Boa noite a todas. Boa noite, Então, a querida. gente tem eu fiz, né, esse estudo e agora, junto com a Liris também, a gente está vendo essa importância de levar essa informação de autoconhecimento, né? Porque a gente realmente não para se olhar e para se conhecer, né? Nas questões, assim, no nosso dia a dia, e principalmente no que diz respeito a questões íntimas. Então, a gente precisa começar realmente a levar essa informação e quebrando esse tabu, porque é saúde, é autoestima, é autoconfiança, é qualidade de vida, né? E quando a gente se conhece, você acaba detectando muitos probleminhas que, de repente, poderia ficar muito mais complexo, a gente consegue pegar no começo, né? Então, são vários aspectos que faz com que esse autoconhecimento seja realmente importante, né? Essa autoimagem. Obrigada. Desculpa se eu te gerei algum desconforto por falar agora. Não, não. Acho que deu para De entender, né? surpresa. Acho que Deu, deu para entender. sim, excelente, excelente, muito bom. Só duas Querida. informações aqui que eu quero passar, Liris, Ah, que eu claro. acabei não falando, que é assim, segundo o Instituto, né, Nacional do Câncer, o INCA, ele fala que 60 mil, olha isso, 60 mil novos casos por ano pode aparecer de câncer de mama, né? Então, é uma quantidade muito grande, e a gente precisa mesmo divulgar essas informações. E não é uma exclusividade feminina, viu, gente? O homem também tem câncer de mama. A mulher, por várias questões que a gente viu ali de hereditariedade, várias questões hormonais, como a gente explicou aqui, é assim, para cada 100 mulheres existe um caso de homem com câncer de mama, mas ele também pode ter câncer de mama, tá? Isso também é uma informação que eu acho que é bem importante, assim, para a gente ver. Então, esse autocuidado, né, essa isso que nós estamos fazendo agora, levando essa informação, esse cuidado, e aí eu só queria falar da questão do apoio, né, que a gente trouxe lá no começo, que é uma coisa bem marcante. Então, se sintam acolhidas, se sintam apoiadas, né? E para a gente poder, pelo menos, levar essas informações para vocês e vocês passarem essa informação adiante, né?
Por isso, nós estamos lá às terças-feiras com esse projeto da Clínica Social, onde você pode ter mais acesso e conversar com a gente. Porque juntos, né, como diz o vídeo, somos vida e somos amor para distribuir aí. Então, vamos fazer desse bicho-papão, né, que é o câncer de mama, muitas vezes, vamos deixar que ele não seja bicho-papão na nossa vida. E aí é através da informação que a gente pode fazer com que ele não seja bicho-papão, né? Então era isso. É isso mesmo. Parece que quando a gente enfrenta o bicho-papão, ele fica um pouquinho menor, né? E a gente precisa, sim, de apoio, de sororidade, de cuidado, de empatia entre as mulheres, né? Menos violência e mais acolhimento, mais empatia, mais carinho, mais amor umas pelas outras, né? Eu agradeço pela disponibilidade de vocês. Isso aqui não tem preço, né? Então, a aula vai ficar gravada, vai ficar disponível no YouTube, a gente vai estar divulgando, e aí quem se inscreveu na aula vai estar recebendo a gravação da aula, tá? E é isso, muitíssimo obrigada, e vamos sim transformar isso numa epidemia de conhecimento e informação. E uma epidemia de amor, né? Que é melhor. Um beijo, queridas. Olha, Deus abençoe a vida de vocês, a vida preciosa de vocês. Certo? Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bom, muito bom. Obrigada, obrigada, lindonas. Eu gravei um monte de coisa aqui nos stories, depois eu marco vocês. Já está gravado lá, mas eu vou dar uma editada depois. Obrigada, viu? Parabéns. Beijo, meninas. Boa noite. Beijo, boa noite. Boa noite, Tchau, Fê. Marcela, obrigada, viu? Eu que Obrigada, agradeço, Nonata. Beijo. linda. Tchau, beijo, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Tchau. noite. Tchau, querida. Fica com Deus, Mônica. Obrigada por tudo. Tchau, boa noite, Nildete. Parabéns, você teve ótima. Adorei tudo.